Oi, gente, tudo bem? Faz bastante tempo que eu não gravo vídeo, mas é porque foi muito ruim o final de semestre, porque esse semestre eu tive 7 matérias, eu acho. E aí foi horrível, porque tudo tinha que entregar na mesma semana, numa última semana. E aí ficou muita coisa. Hoje eu vou falar sobre o segundo semestre de arquitetura. E eu vou falar mais ou menos que nem o vídeo passado. Eu até assisti ele ontem pra poder ver mais ou menos como eu fiz, porque vocês gostaram bastante. E aí eu vou falar matéria, professor, nota. Deixa eu pegar meu caderno. Na segunda-feira, no primeiro horário, eu tinha História da Arte, que era mais ou menos, a gente aprendia tudo sobre os movimentos, desde a antiguidade até agora, o modernismo, o pós-modernismo e tal. Aí a professora passava. A aula dela era um capítulo de livro, que era um livro História da Arte do E. Gombrich, eu acho. E aí ela passava o capítulo pra gente, praticamente. Ela só falava as mesmas coisas que o cara falava no livro, então se você quisesse estudar pra prova, você tinha que ler os capítulos. Mas aí ela falava, mostrava imagem, não sei o quê. A professora, ela era meio bagunçada, não era nada organizada, não sabia, tipo, data de nada, essas coisas. Demorou muito pra ela saber. E mesmo ela sabendo, ela teve que mudar por causa da desorganização. Mas enfim, eu ainda tinha outra matéria com ela, aí eu fui perdendo a paciência. Aí esse semestre, gente, foi muito difícil de professor, de verdade, porque só, entendeu? Complicado. Aí, primeiro foi uma prova. Ela deixava você fazer resuminho, deixava uma folha que você podia escrever só na parte da frente e podia usar na prova. E aí nessa prova eu tirei SS. Eu já expliquei no vídeo passado como funciona, mas lá na faculdade é de SR a SS, que é a nota mais alta. Tirei SS na primeira prova. Aí teve um trabalho que foi, ela passou todos os movimentos das vanguardas e tal. E aí você tinha que falar uma obra daquele movimento e descrever por que ela era daquele movimento. Não sei quanto eu tirei, ela nunca devolveu isso. E aí teve a segunda prova, que ela só não passou a matéria inteira, só falou que tipo, ia ter prova, vai ter prova semana que vem. Desse jeito. Nem terminou de passar a matéria, passou o capítulo pra gente ler e falou assim, vocês vão fazer prova. Leiam os capítulos. Aí a gente também podia fazer resumo nessa e eu tirei MS, porque tava uma bagunça. Aquela prova, uma bagunça. Ela cobrou data. Data, quem cobra data? Na segunda tarde, a primeira e a segunda aula, computação gráfica 2, que foi o complemento da passada. Nessa computação a gente aprende AutoCAD 3D. Eu acho que nem tinha essa necessidade da gente aprender AutoCAD 3D, até porque ninguém usa. Acho que a gente podia aprender Revit. Mas eles ensinam AutoCAD 3D. O professor era de boa, ele era legal, ele tinha paciência com a gente. E ele só ensinou mais ou menos como usar o AutoCAD 3D e a gente foi fazendo ao longo do semestre, subindo coisas que a gente já tinha feito. Aí tiveram 4 menções. E aí a primeira, a gente fez uma casa. Então, tudo que ele mandou fazer, eu não tinha. E as meninas, um pouco das meninas também não tinha, porque a gente fez com outro professor semestre passado. Ele presumiu que todo mundo veio do semestre dele. Então, ele pedia pra gente subir o que a gente tinha feito no primeiro. Então, a gente pegava dos outros. Aí, nisso, a gente subiu uma casa, tirei MS. E subi um loft, tirei SS. Subi uma capela, tirei SS. A capela eu mostrei pra vocês num vlog. E subi minha casa de projeto, que é o projeto do semestre, é uma casa. Daí, na terça de manhã inteiro, de 7h40 a 11h20, eu tinha PA2, que é Projeto de Arquitetura 2. Que nem eu falei pra vocês no vídeo passado, todo semestre a gente tem um PA, então a gente tem que fazer um projeto e cada semestre tem o seu tema. Esse semestre foi casa, uma casa de 60 metros quadrados. Mas aí, pra iniciar, a professora fez outros trabalhos. Ela fez um seminário falando sobre casa, cada dupla tinha que falar sobre uma parte da casa. Eu e a Babi, a gente ficou com a casa em si,
a mudança da casa ao longo dos anos. Eu tirei SS nesse seminário e aí depois a gente teve que fazer um caderno, que foi esse caderno aqui, sobre a residência. A gente estudou o cliente, que era um cara de 20 e poucos anos, piloto, que queria ficar mais tempo aqui no chão, então ele decidiu construir uma casa. Aí ele gostava de natureza, tudo isso, ela foi falando algumas características dele para poder a gente criar um partido, um conceito e um partido, e criar mais ou menos uma planta esquemática do que a gente estava pensando. A casa só podia ter 60 metros quadrados, então era muito pouco, e precisava ter certas coisas, tipo um quarto, um banheiro do quarto, sala, cozinha, lavabo, banheiro de serviço, área de serviço descoberta, despensa e garagem. Nesse caderno a gente falou sobre o cliente, a gente escolheu as obras análogas, casas que a gente gostaria de se inspirar para fazer. Os materiais, eu usei madeira, concreto e vidro, e depois não usei não, mas enfim, no começo eu achei que eu ia usar. A gente faz as plantas esquemáticas, que são depois delas que a gente vai começar a fazer o desenho técnico em si. A professora corrige algumas coisas que ela não gostou e aí a gente desenvolve o trabalho. Mas o meu ficou até muito parecido com o que estava aqui, com o que estava esquemático. E daí a gente explica cada espaço, cada um, conceito, partido, influência do meio, condicionantes do local e tal. E aí a gente faz um estudo de composição e fez a maquete. Eu mostrei pra vocês o dia que eu fiz essa maquete, que eu fiquei lá na faculdade até tarde, porque eu precisava tirar essas fotos, colocar no caderno e imprimir esse caderno. E aí a maquete, eu lembro que eu mostrei pra vocês, mas ela ficou assim, a casa. Aí, depois disso, a gente fez cada desenho técnico. O desenho técnico é como se a gente fosse mandar pro cara construir mesmo. Então é tudo direitinho, com norma, tudo certinho, desenho feito no AutoCAD. A gente teve que fazer planta baixa, detalhe dos dois pavimentos, né? Se você tivesse dois, se você tivesse três, enfim. Planta baixa, detalhamento do banheiro do cara, implantação e cortes e fachadas. Então a gente entregou isso em datas diferentes, a gente foi entregando. Se você não tirasse SS no seu desenho técnico, você tinha que entregar de novo impresso, num A2 grande, não sei o que, carinho, nananã. E se você tivesse tirado SS, deixa eu mostrar como tá, mas enfim, num A2 grande assim. Aí, se você tivesse tirado SS, você só precisava corrigir os mínimos errinhos e mandar em PDF. Daí eu tirei tudo SS, tive que mandar tudo em PDF mesmo. E aí no final a gente teve que fazer uma apresentação de como ficou a casa. E aí eu vou pôr mais ou menos as fotos aqui pra vocês que eu tirei no 3D. A professora chamou um aluno dela pra dar aula pra gente sobre sketch. E ele deu o básico do básico. E aí a gente começou a subir, deu tudo certo, todo mundo conseguiu subir, mais ou menos todo mundo, nem todo mundo. E aí a gente subiu a casa no Sketch e ele tirou foto pra gente no Lumion, que é um software de tirar foto mesmo de 3D. Eu gostei da professora. A professora, ela preza muito a estética e isso eu não gostei, porque às vezes ela fala, gente, é o certo e o errado, não é estética, mas quando ela vai corrigir, ela só vê estética, entendeu? Mas enfim, isso não prejudicou, acho que prejudicou outras pessoas, não tanto a mim. Porque eu tentava sempre deixar bonitinho pra ela ver que a estética já tava tudo bem. Mas enfim, vamos lá porque ainda tem muita coisa. Aí, tal 2, era terça e quinta à tarde, o primeiro horário só. Eu adorei a professora. A gente aprende sobre a teoria mesmo da história, da arquitetura, do urbanismo. Então a gente aprendeu a parte do moderno, na arquitetura e no urbanismo, e o pós-moderno. Aí eu gostei muito da professora, ela passou matéria, metade do semestre ela passou matéria, e a gente fez uma prova, que eu tirei MS, e metade do semestre ela fez seminário, todo mundo fazia um seminário, e aí era como se fosse continuação das aulas. Aí nisso a gente fez relatórios de aula, que era um papelzinho
que eu trouxe pra vocês verem. Que eram papéis, assim. Esse aqui é de seminário. Esse aqui era de aula, ó. Ela passou a aula e aí depois nesse relatório tinha perguntas sobre a aula e a gente precisava responder. E aí ela dava o ponto e aí a junção de todos esses relatórios deu uma menção. Eu tirei SS e a parte do grupo era mais ou menos assim, vocês citavam um arquiteto internacional, um nacional e faziam um croquis de alguma obra que eles falaram no seminário. E eu também tirei SS. Daí teve a menção do seminário, que eu apresentei sobre Miss Van der Rohe. Também tirei SS. E teve a menção da prova. Eu já falei, foi MS. Aí eu gostei da professora, teve muita gente que não gostou, que achou que ela só... Ela falava rápido e ela passou toda a matéria de um semestre inteiro em meio semestre. Mas eu acho que ela passou muita informação importante. Os arquitetos que a gente aprendeu no seminário, a gente precisava aprender algum tempo da vida, tanto que é com esses seminários que eu aprendi sobre alguns arquitetos, que eu vou falar pra vocês em um vídeo, alguns arquitetos que vocês deviam estudar, se vocês gostam, sei lá, da Luiz, se vocês querem explorar mais da Luiz. Que é o que eu quero muito fazer, é explorar da Luiz na arquitetura, é genial, eu acho. E tem um arquiteto que é ótimo, que faz muito isso, então a gente foi aprendendo sobre os arquitetos. Eu achei muito bom. Teve gente que não gostou dela, mas é a vida. Nem sempre a gente gosta muito da professora. Pra mim, ela foi a melhor do semestre. Aí, quarta e sexta de manhã eu tinha conforto. Era só o primeiro horário. Conforto a gente aprende mais ou menos. Eu até gravei um vídeo pra vocês sobre conforto. Conforto a gente aprende mais ou menos como a gente não usa máquinas na arquitetura. E sim... com a arquitetura, a gente faz aquele lugar ser confortável para as pessoas. Tipo, a gente pensa na ventilação, na carta solar daquele lugar, a gente olha tudo isso para poder a gente não precisar usar ar-condicionado, usar aquecedor no lugar e tal. E a gente aprende várias estratégias nessa matéria. A professora, muito bagunçada também, ela foi passar um trabalho e aí ela ficou um mês inteiro, sendo que ela era pra ser em 2 aulas, ela passou um mês inteiro, então só sobraram 2 aulas pra ela passar a ventilação, e ela passou em 2 aulas, na terceira ela deu a prova, então foi tipo, assim, só jogou a matéria pra gente no ligo, né? E, muito desorganizada também, um trabalho que ela passou, tirei MS, foi o primeiro, foi sobre o nosso terreno de PA, a gente tinha que fazer... A gente tinha que fazer uma análise das condicionantes do terreno. Então a gente tinha que falar de onde vem vento, de onde vem sol, de onde nasce o sol, de onde se põe, nananã. Aí ela foi, de todo mundo ela corrigiu e deu praticamente MS pra todo mundo. E aí quem colocou mais coisa, quem fez mais bonitinho, ela deu SS. Fiquei revoltada, levantei lá a mão e falei, professora, não acho que isso tá certo, não acho que você corrigiu isso direito, você tá corrigindo coisa pra uma pessoa, outra pra outra. Não achei certo o que ela fez, mas enfim. Só deixei pra lá, ela falou, quem não gostou da nota me devolve que eu vou corrigir de novo. Nunca mais devolveu, então nem acho que ela vai corrigir de novo. Fiz esse trabalho, tirei MS, fiz a prova... Primeira prova foi sobre... Tudo bom. Estratégias bioclimáticas, tirei MS. O terceiro trabalho foi um exercício, esse que durou um mês, que era para durar uma semana. Foi um exercício sobre carta solar, a gente tinha que decidir a máscara de sombra. Decidir não, né? Achar a máscara de sombra daquele lugar, daquela janela. E achar o protetor que a gente precisava fazer para aquela janela, para não precisar de ar-condicionado. SS. E a última prova, não tenho ideia de quando eu tirei, porque foi semana passada. E ela passou, foi tipo, a última coisa que eu fiz no semestre foi essa prova, porque ela não tinha mais tempo, aí ela passou no último dia. Desenho, eu tinha na quarta-feira, de tarde, um horário. Gente, foi com aquela professora de História da Arte, então foi uma baguncinha assim em geral. A gente tinha que fazer, umas a gente tinha que copiar desenho já feito. Foi a mais tranquila pra mim, eu achei muito tranquila. E outras a gente tinha que fazer uns desenhos mesmo.
Eu tirei... E aí no final a gente fez um calendário. Eu fiz de madeira o calendário. A gente tinha que fazer todos esses desenhos ao longo do semestre. E no final do semestre a gente colocou isso em um calendário. Aí, uns a gente fazia mesmo. Esse foi geometria descritiva, ó. Não sei se dá pra ver, porque é em tava vegetal. Aí acho que não dá pra ver não. Mas a gente teve que fazer vários desses desenhos. A gente fez escada, a gente fez plano de conceito. Eu postava bastante pra vocês no Instagram sobre esses desenhos. E aí a gente fez esses desenhos, entregava, cada módulo era tantos desenhos. Aí eu tirei SS nos 3, no primeiro módulo, no segundo módulo e no calendário. Aí ela também dava nota assim, vou dar a nota que eu quero, entendeu? Não tem nem aí, desse jeito. Ela me deu MS do primeiro módulo. Aí eu cheguei, professora, não tem nada errado aqui. Aí ela, isso aqui ficou confuso. Aí eu falei, professora. Aí ela, tá bom, é SS. Aí eu, vai, por quê, né? Aí, minha última matéria ela é língua portuguesa. Online. Tive língua portuguesa online. Foi horrível. Horrível. Não podia ser pior. Eu tinha que comentar no fórum toda semana. Não aprendi muita coisa. A primeira prova foi muito mal. Sistematização... aí tinha que fazer uma sistematização, uma resenha. Tirei 7 de 10. Tinha outra sistematização, que foi um vídeo em grupo. Tirei a nota máxima, graças a Deus. E aí eu precisava tirar 15 na outra prova, de 26, para poder tirar 70 e ficar com MS no final. Tirei exatamente 15, fiquei com 70 e fiquei com MS no final. Graças a Deus, porque eu não podia ficar com menos que MS por causa da bolsa que eu tenho na faculdade. Daí, essa foi a última matéria. Eu não gostei da matéria, eu não gosto de matéria online. Eu não gostei muito desse semestre, gente, eu vou ser muito sincera pra vocês. Foi uma bagunça pra mim, eu fiz tudo direitinho, anotava dias, estudava tudo direito, só que pra mim acabou que os professores não foram bons, então eu não tava feliz, entendeu? Eu fazia as coisas, eu gostava de fazer, eu entendia porque eu tava ali, eu sei que tem um propósito de eu estar fazendo esse curso, eu amo arquitetura. Só que esse semestre mesmo foi punk, porque foi um semestre menor, teve menos meses e os professores não ajudaram. Então eu sei que não vai ser sempre ótimo como o primeiro foi genial, mas enfim, eu não gostei muito desse semestre, mas é a vida, entendeu? Acontece, os professores não fazem a faculdade, é você que tem que fazer. Então, estuda, se você ama arquitetura, você vai conseguir melhorar cada vez mais no curso, você vai ser um bom arquiteto. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal. E muito obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau!